Nós estamos no ano de uma nova história, e essa semana Deus falou muito comigo, através dessa canção. Eu pedi para o louvor tirar a bondade de Deus, e Deus me fez enxergar que, independente da situação que a vida nos coloca, Ele continua sendo bom, muito bom. E às vezes o sofrimento é para nos livrar de uma coisa pior, ou Deus está trabalhando o tempo inteiro. Pega o crente Jó. Será que quando ele perdeu os 10 filhos, quem olhava pensava: Deus é bom? Perdeu toda a riqueza, perdeu a saúde. Será que quem olhava para eles, Paula, pensava: Deus é bom? E se eu disser para você que tudo que Deus permitiu na vida de Jó foi para ele conhecer a Deus? Nós não podemos ficar apenas com o Deus que está na Bíblia, aqui no papel, mas nós temos que ter um Deus que a gente vive com Ele, que todo dia você tem experiência. Você vai passar por muitas coisas, mas Deus continua sendo bom. Amém? Você pode dizer para 2 ou 3 pessoas: Deus é bom. Pegue a palavra e abra comigo no primeiro livro dos Reis, capítulo 17. Você que está em casa também pode acompanhar aí pelas mídias sociais. Seja muito bem-vindo, receba a palavra de Deus. 17, verso 13 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que você disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e o traga para mim. Depois faça algo para você e para seu filho, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará e o azeite da botija não se secará, até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias, para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, diga comigo: algum tempo depois. O tempo tem um poder de mudar a nossa consciência de quem é Deus. Ele tem um poder, gente, e a gente precisa tomar cuidado. Olha o que aconteceu algum tempo depois. O filho da mulher, dona de casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher exclamou a Elias: o que foi que te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado e matar meu filho? Dê-me o seu filho, respondeu Elias. Apanhou do braço dela, levou-o para o seu quarto, onde estava hospedado, e pôs-no na cama. Então clamou ao Senhor: Senhor meu Deus, trouxeste-me também desgraça por essa viúva, com quem estou hospedado, fazendo morrer o seu filho? Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias, e a vida voltou ao menino, e ele viveu. Então Elias levou o menino para baixo, entregou a sua mãe e disse: veja, teu filho está vivo. Então a mulher disse a Elias: agora eu sei que és um homem de Deus, e que a palavra do Senhor vinda da tua boca é verdade. Feche os olhos. Senhor,
confirma a tua bênção sobre a nossa vida. Pai maravilhoso, abre o nosso entendimento nessa noite, para que a gente possa compreender que, independente das circunstâncias, o Senhor é bom. Amém? Glória a Deus. Amados, Deus é bom porque nele não há nada de mal. Ele não é maligno. A essência de Deus é bondade. E quando isso está no nosso coração, Rodrigo, a gente vai entender que tudo que a gente passa, apesar de tudo, Deus continua bom. Se você se acostumar a falar isso, colocar isso no teu coração, treinar a sua mente, por isso que a Bíblia diz que é para a gente transformar o nosso entendimento. Então, treinar a sua mente a declarar que Deus é bom, a sua mentalidade vai mudar de uma tal maneira que o seu comportamento, né, Yolanda? A sua maneira de reagir aos problemas vai glorificar a Deus. Amém? Vai glorificar a Deus. Nós precisamos entender isso aí. Dá glória a Deus quando está tudo bem, todo mundo dá, né? Ai, que delícia, que maravilha, estava desempregado, agora estou empregado. Ai, queria casar, casei, que maravilhoso. Ai, está dando tudo certo, está um sucesso a minha empresa. Deus é bom. Mas e o dia que a tempestade chega? Se você não tiver isso, né, Áurea, firmado na sua cabeça, você vai reclamar, você vai murmurar, você vai se esquecer que Deus é bom, independente de qualquer coisa. Ele continua sendo bom. Essa palavra que nós lemos, ela fala a respeito de um período de crise muito grande em Israel, porque o rei da época, Acabe, estava casado com uma rainha maligna chamada Jezabel, a qual tinha seus deuses, Deus Baal e a deusa Zerá, deuses da fertilidade, e Baal era considerado o deus da chuva. Então Elias proferiu uma profecia e disse: a partir de hoje não chove, não tem orvalho nem chuva, porque o povo precisava reconhecer que o verdadeiro Deus da chuva é o nosso Deus. Ele é o Deus da chuva, o Deus do sol, o Deus da prosperidade, o Deus da bênção, o Deus da vitória, o Deus que nos levanta, o Deus que nos capacita, o Deus que é fiel e que é bom o tempo inteiro. Amém? Então assim, eles precisavam reconhecer que Deus, o Deus verdadeiro, que era o Deus da chuva. E por 3 anos e meio não choveu. Imagine a crise que ficou. Imagine a crise, a economia da época era uma economia baseada na agricultura. Então quer dizer, sem chuva não tinha agricultura, sem chuva não tinha fruto. E aqui nesse contexto, o profeta Elias estava saindo de um ribeiro onde ele estava sendo sustentado pelo Senhor, e o ribeiro secou. A gente já aprende uma lição aqui. Quando alguma coisa seca na nossa vida, se você está no centro da vontade de Deus, espere que a direção vai vir. Vai vir a provisão. O Senhor diz para ele assim: vai à cidade de Sarepta, lá eu ordenei a uma viúva que te sustente. Então quer dizer, não fica sem provisão. Você não depende de crise, você não depende se está tudo bem, você não depende da economia. Nós todos passamos pela pandemia e estamos aqui para a glória de Deus, amém? Para a glória de Deus. Esses dias eu me parei pensando de madrugada e fui orar a Deus, glorificando a Deus, dentro da igreja aqui que eu pastorei. Nesses 2 anos de pandemia, ninguém foi para a UTI, eu não precisei orar por ninguém que foi na UTI, amém? Dos membros, em nome de Jesus. Quer dizer, Deus não nos livrou talvez da pandemia nos alcançar, mas nos livrou de parar numa UTI, nos livrou de ter consequências mais graves, porque Deus é bom o tempo todo, amém, gente? Então
você não depende se está tudo bem ou se tem crise, se tem pandemia ou se não tem pandemia. Você tem que depender de Deus, amém? Tem que estar na mão dele. Fortalece a tua fé nessa noite e põe a tua esperança no Senhor, amém? Glória a Deus. Então ele disse: vai lá na viúva. Chegou lá na viúva, a viúva estava pior do que ele. A viúva estava indo comer um bolinho para morrer. E o profeta disse para ela: vai lá e faz primeiro para mim, e depois faz para você e para o teu filho, porque o Senhor disse que não vai acabar. Quando Deus manda esse tipo de profecia para a gente, Juliana, a gente diz: Deus é bom. Nossa, que maravilhoso. Quer dizer, ela viveu um grande milagre no meio da seca. Não faltou farinha e não faltou azeite. Quer dizer, ela teve provisão. As outras casas eu não sei, mas a dela estava debaixo de uma palavra de Deus e tinha provisão, amém? Então Deus era bom, mas a Bíblia diz que passado algum tempo depois, verso 17, eu fiz você repetir esse pedacinho, porque o tempo, ele faz a gente se acomodar e muitas vezes se esquecer da bondade de Deus. Deus não havia sido bom com ela, livrado ela da crise, ela estava a ponto de morrer, ela ia comer aquele bolo, segundo ela, e ia morrer ela e o filho, e encerrou o assunto, né, Hugo? Deus veio e abençoou, glória a Deus. Mas agora o filho dela ficou doente e parou de respirar e morreu. Olha a reação dela, verso 18. A mulher, diga comigo, reclamou. Quer dizer, agora não é mais glória a Deus? Agora não é mais Deus é bom? Agora não é Deus fiel da minha vida? Algum tempo depois, como o mal me alcançou, agora eu reclamo? Preste atenção como o tempo faz a gente mudar a percepção de Deus, como as circunstâncias vão fazendo a gente mudar a percepção de Deus. Talvez hoje você chegou aqui um pouco revoltado com alguma situação da tua vida, mas eu quero dizer para você que Deus continua sendo bom, Deus continua cuidando de você, amém? Você pode não ter a casa própria, mas você teve dinheiro para pagar seu aluguel. Quem crê nisso, diga amém. Você pode não estar morando no bairro que você queria morar, mas você está morando em algum lugar que Deus preparou para você, amém? Seus filhos estão guardados no Senhor, tua casa está guardada. Você pode não estar trabalhando no emprego que você gostaria de estar, mas você está trabalhando. Tem um monte de gente desempregada, amém, gente? Você está sendo sustentado pelo Senhor. Então, querido, em nome de Jesus, o Deus que sustentou ela, agora diante de um problema, ó como ela reage. Ela reclamou a Elias: que foi que te fiz, homem de Deus? Vieste para lembrar do meu pecado e matar meu filho? Elias aqui tipifica Deus. É como se ela dissesse assim: o que eu fiz para Deus, Dani? Para Deus matar meu filho? Quer dizer, o Deus que salvou ela que salvou ela da crise, agora não é mais Deus. Agora ela está revoltada. Agora ela deixou de lado a bondade de Deus. Deus já não é mais bom. Deus agora é mau. Deus é ruim. Deus está deixando acontecer isso comigo. Amém, gente? Não convém que sejamos assim. Deus continua sendo Deus, com sol, com chuva, com seca, com tempestade, com deserto, com porta aberta, com porta fechada, com saúde, com enfermidade. Ele continua sendo Deus da sua vida.
Você não pode reagir a Deus de acordo com as circunstâncias, mas você precisa ser constante. Deus é bom o tempo todo. Você precisa aprender a dar glória a Deus o tempo todo. Amanhã começa uma nova semana de trabalho. Eu não sei o que espera você e eu não sei o que espera a mim, mas em nome de Jesus, vamos treinar a nossa vida a dizer que Deus é bom o tempo todo. Amém? Então veja bem, parece que ela esqueceu, teve uma amnésia. E esse não é um comportamento, porque toda tempestade, todo problema, toda crise tem começo, meio e fim. Mas a palavra de Deus está firmada nos céus, ela não passa. Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Amém? Seja profeta na vida do seu irmão e diga para ele: toda tempestade tem começo, meio e fim. Amém? Você pode chamar de crise, de deserto, de tempo de trevas, Juliana, mas tem começo, meio e fim. Já a palavra de Deus, a Bíblia diz que ela está firmada nos céus. Você que está em casa, está firmada nos céus, então ela não passa, ela nunca vai passar. Confie na palavra, creia no Deus da palavra, Ele é bom o tempo todo. Amém, meus amados? Glória a Deus. Muito bem, né? Quando ela começou a reclamar, trazendo para a nossa vida, às vezes no começo tudo vai muito bem. Um casamento no começo vai bem. Um filho quando vem, nossa, é uma alegria no comecinho. Um trabalho no começo, meu Deus, a gente está numa animação. Um ministério, queria tanto cantar, aí canta. Queria tanto ser diácono, aí é diácono. Queria tanto para uma convenção, aí se torna obreiro. Mas como tudo na nossa vida, todas as áreas da nossa vida vão ter crise, vão passar por tempestades, vão passar por problemas difíceis. Só que a gente não pode olhar para esses problemas e se esquecer que a porta é boa. A crise pode estar ruim, mas o emprego é bom, porque Deus é bom. O casamento, se você casou diante de Deus, é até a morte separar, né, Martins? Até a morte separar. Sabe esse nenezinho que você balança? Um dia ele vai casar, você vai ficar com esse marido aí do seu lado. A esposa olha para o marido nessa noite, você vai ficar com ele. Nenezinho vai casar. Está ali o casal ali. O menino, vocês já casaram faz tempo, né? Então quer dizer, vai ficar o marido e a mulher. Não adianta, gente. Então, em nome de Jesus, tudo está sujeito a passar por problemas, por dificuldades, mas não pode mudar o nosso conceito com relação a Deus. O Deus que abriu a porta, Ele continua sendo Deus no meio da crise. O Deus que casou você, continua sendo Deus. O Deus dos votos, o Deus da bênção, Ele continua sendo Deus, mesmo quando tudo não vai bem. Amém? E é isso que você vai levar para a tua semana. É isso que você vai levar para você viver uma nova história. É esse equilíbrio que nós temos que adquirir. Se você chegou aqui revoltado com a vida, como estava essa mulher, revoltada, quer dizer, o filho estava morto,
Mas depois o Elias pegou o menino e orou 3 vezes, e orou a Deus, e clamou a Deus, e clamou, Leli, clamou, e chegou e entregou para ela assim, e falou: está aqui o teu filho vivo. Não quer dizer, em Deus tudo tem solução, em Deus tudo pode ser transformado, em Deus pode ter glória na segunda casa, em Deus você pode viver uma nova situação, em Deus pode te levantar e te fazer prosperar grandemente em todas as áreas da sua vida, fazer você prosperar espiritualmente e crescer na fé, e crescer na presença dEle, onde todos vão poder reconhecer que Deus é na sua vida. Mas eles precisam ver você declarando que Deus é bom, no dia que não está nada fácil. Vamos ver um outro exemplo. Abra comigo em Marcos 4. Aqui fala dos discípulos, Marcos 4:35. Fala dos discípulos. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: vamos para o outro lado. Verso 37. Levantou-se um forte vendaval, onde as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: mestre, não te importa que morramos? Para aí. Esses mesmos discípulos, um pouquinho antes, viveram a multiplicação dos pães e peixes e glorificar a Deus. Como Jesus é poderoso, sustentou uma grande multidão e sobrou 12 cestos cheios de pão. Glória a Deus. Mas de repente chegaram no mar com Jesus. Preste atenção. Mesmo com Jesus, a tempestade os alcançou, trazendo para a nossa vida as situações com Jesus, muitas vezes vão nos alcançar. Só que olha o comportamento deles. Durante a multiplicação de pães e peixes, eles estavam alegres, mas agora no meio da tempestade: mestre, não te importa que morramos? Em outras palavras, são pessoas que passam pela tempestade e dizem assim: Deus não está se importando comigo, Deus não está nem aí comigo, que eu estou passando por essa crise, parece que Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não está respondendo a minha oração, Deus não está respondendo os meus questionamentos, Deus não está nem aí com a minha história. Amados, não é verdade. Deus é bom o tempo todo, Ele continua cuidando de você. Essa tempestade, esse momento é para você crescer na fé, é para você manifestar o poder dEle, é para você reconhecer que Ele continua sendo Deus na sua vida. E à medida que você vai glorificando, que você vai mandando glória para o céu, glória para o céu, glória para o céu, você vai adorando o Senhor, você vai chorando na presença de Deus, as tuas lágrimas vão molhando o teu sofá, você vai dobrando o joelhinho do lado do sofá, do lado da cama, e as tuas lágrimas vão molhando o teu colchão, vão molhando a tua história. Irmão, em nome de Jesus, Deus vai entrando na tua vida, porque daí isso glorifica Ele. Quer dizer que a pessoa confiou nele no meio da tempestade, não ficou murmurando, não ficou reclamando, mas começou a dizer que Ele é bom, glorificando o nome dEle, e Deus vai te levantar. Vê se não parece nós de vez em quando. Não te importa que morramos? Pensa comigo, irmão. Se Jesus quisesse que eles morressem, não tinha multiplicado pão e nem peixe? Deixa que morre. A mulher lá do Velho Testamento, que nós lemos agora há pouco, que mal que eu fiz para matar meu filho? Pensa comigo, se Deus quisesse matar o filho dela, não tinha nem mandado Elias ali para falar que a farinha não ia acabar e nem o óleo não ia acabar. Era só deixar tudo acabar, que eles iam morrer mesmo.
Amém? Deus não quer teu mal, porque Deus não é mal, Deus é bom. Deus quer o teu bem, amém? Então, quantos estão entendendo essa palavra? Digam glória a Deus. A finalidade dessa palavra é fazer você mudar sua mentalidade diante das circunstâncias ruins, e fazer você glorificar Deus mediante as circunstâncias ruins, porque daí o teu testemunho vai ser eficaz. Que coisa mais triste é um crente que fala que é de Deus, e daí no outro dia está passando por uma tempestade, está lá chorando, daí lá no meio dos ímpios, né, Marta? Chorando lá, as pessoas ficam, nossa, mas parece eu, está pior do que eu, porque está chorando ali no meio da tempestade. Não, o nosso comportamento tem que ser diferenciado. As pessoas realmente têm que se questionar, elas têm que olhar para nós e dizer assim: nossa, você não parece alguém que está com um parente lá no hospital, você não parece ser alguém que está passando por uma situação tão difícil. O que está acontecendo com você? Você não está sentindo nada? Daí é campo missionário, para você poder dizer: não, eu estou sentindo sim, mas acontece que eu confio no meu Deus. Deus é bom o tempo todo, Deus cuida de mim, cuida da minha casa. Quem está entendendo a glória a Deus? Aí as pessoas vão começando a ter desejo de servir a Deus, vão começando a confiar em você, vão ter você como uma pessoa de oração, porque você conhece o Deus que você serve, e você vive com esse Deus, amém, meus amados? E isso glorifica a Deus e faz com que você seja um candidato a viver grandes milagres, porque como que Deus não vai honrar uma pessoa dessa, que na hora da tempestade está firme no falar, não vai ficar perguntando: Deus, o que o Senhor quer comigo? O Senhor quer que eu morra? Se Deus quisesse que morresse, Ele não tinha mandado Jesus ali. Se Deus não te amasse, Ele não mandava Jesus no teu lugar para morrer. Era só deixar todo mundo morrer e acabar. Chegava o juízo final, todo mundo era julgado e morria, morte eterna. Mas Deus nos ama tanto, com um amor tão grande, que Ele deu Jesus. Então Deus continua sendo bom, amém? E finalmente, abra comigo no livro de Jó, capítulo 42. Verso 5. Jó 42, 5. Diz assim: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Diga comigo: meus ouvidos ouviram a palavra a teu respeito, mas durante as situações difíceis, os meus olhos veem a Deus. Amém, gente? Jó está dando um testemunho aqui no final do livro dele, que ele conhecia Deus de ouvir falar. De ouvir falar. Então, eu sei que eu vou pregar para a Esther e falo assim: eu sei que o Rodrigo viveu um testemunho com Deus, e conto o testemunho dele. Falo para a Neia, falo para a Marta, falo para a Neide, falo para o Feliciano. Mas chegar um momento que eles vão perguntar para mim: e você? Você não tem nenhum testemunho para contar com Deus? Se eu conheço Deus só de ouvir falar, não vou ter nada. Mas se os meus olhos veem Ele, se eu passei pelo fogo, pelo deserto, pela tempestade, e mesmo assim eu consigo declarar que Deus é bom, então eu consigo falar com ela com mais propriedade, com mais autoridade. Então essa situação difícil te dá autoridade de Deus, aleluia, para falar do amor dEle. Os testemunhos glorificam a Deus. Ontem eu estava numa prova de obreiros lá em Apucarana, fui ajudar o pastor Sebastião
a entrevistar o pessoal, passou por mim a Ivonete. A Ivonete foi para o hospital um ano e meio atrás, desenganada pelos médicos, tá, Kelly? Com metástase. Já estava com metástase. Mas eu entrevistei ela ontem, tá bom? Há um ano e meio ela já estava tomada, o câncer tinha tomado ela inteira. Ela já tinha passado por 3 cirurgias e já tinha tomado ela inteira. Só que daí ontem na prova de obreiro ela me contou o testemunho. Ela falou assim: eu cheguei no hospital para operar, o médico me disse assim: Ivonete, a gente vai tentar. Ela falou, faz o que o senhor tiver que fazer, porque Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. E ela disse que a hora que ela entrou na sala de cirurgia para cortar o intestino, que no intestino tinha 4 tumores, teve que tirar mais da metade do intestino. Ela disse para o Senhor em lágrimas: meu Deus, se o Senhor quiser me levar, eu vou estar contigo. Mas se o Senhor me deixar, eu quero ver minhas filhas se formar em faculdade, eu quero ver minha neta crescer, eu quero casar minha neta, e eu quero trabalhar para o Senhor. E Deus deixou ela. Daí ontem ela resolveu, ela fez ITQ em 2003, olha quanto tempo, fez junto com o pastor João da Silva. E agora ela decidiu que ela vai à obreira e que ela quer fazer obra em tudo quanto é canto. Ela está dirigindo célula e ela quer fazer para Deus, porque Deus deu vida para ela. Recebe essa palavra sobre a tua vida. Então as tempestades, elas glorificam a Deus, elas te levantam, elas te fazem você dizer quem é Deus. A Ivonete me disse que agora ela vai de casa em casa, ela prega para pessoas que estão com câncer, ela prega para pessoas que estão enfermas, ela prega para pessoas que estão sem esperança, e ela conta o testemunho dela, e ela fala: eu já estava com metástase, mas Deus me tirou da metástase. Não é a metástase que manda, não é o Covid que manda, quem manda é o nosso Deus. Aleluia! Glória ao Senhor, a ti, meu Deus, amém. Então, o Jó, antes de perder os filhos, antes de perder os bens, antes de perder a saúde, antes da mulher dele dizer para ele: abandona o seu Deus e morre, amaldiçoa o seu Deus e morre, ele conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora, depois de passar por todo esse processo, ele disse: agora eu vejo o Senhor. Então, eu não sei em que fase que você está da tua crise, começo, meio ou fim, mas presta atenção, profeticamente, no final dessa crise, vai glorificar a Deus. O final dessa história, continua confiando em Deus, que o final dela vai glorificar a Deus, vai se tornar testemunho para a glória de Deus Pai, e todos os que verem vão dizer: Deus é na vida dele, Deus está com ele, Deus cuida dele, porque a porta é dele, você é dele, a tua história é dele, e tudo que cerca a tua vida também é dele. Se coloque de pé. Agora nós precisamos tomar uma decisão.